quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela, ao te admirar, correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais, como se encanto, se mágico alento amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Teu leve canto, tua doce esperança, qual brisa mansa de consolação, penetrou templos, castelos, choupana, encontrou almas sofridas, crianças, e acolheu-as em só compaixão. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava, e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem-anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando, morreste na cruz. E assim amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes, para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima. Olá, pessoal, bom dia, muita paz, muita luz a todos os corações amigos, aos corações irmãos. Estamos iniciando hoje um programa maravilhoso, em conjunto com muita gente boa, com outros corações amigos, fazendo esse projeto acontecer, o Amor em Ascensão. Nós vamos estudar aqui todas as obras trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Eu sou Andressa Bispo, e é sempre com grande alegria que a gente vem aqui estudar junto, refletir junto sobre as mensagens que vêm dos céus. Humberto de Campos, esse querido espírito, também conhecido como Irmão X, deixou-nos aqui, nos legou um grande conteúdo doutrinário, grandes explicações sobre o mundo espiritual. E é nessas explicações, nessas revelações, nas suas instruções como espírito imortal, que a gente vem aqui hoje desbravar, debruçar as nossas vistas e o nosso entendimento, ou a nossa tentativa de entendimento sobre o que ele vem nos contar. Eu quero, antes de tudo, pessoal, dizer um bom dia aqui para o Francisco da Silva, seja bem-vindo.
A Maria das Graças, seja bem-vinda, obrigada pela presença, né? Espero que vocês gostem do nosso projeto, do programa, compartilhe as mensagens, e você que está nos assistindo, se quiser deixar aqui para mim o seu bom dia ao vivo, e a cidade de onde está nos vendo e nos ouvindo, a gente fala um bom dia aqui para vocês. Bem, pessoal, vamos agradecer também a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um projeto maravilhoso como esse, trazendo informações, esclarecimentos acerca do mundo espiritual que nos cerca, não é mesmo? E é claro, agradecer também à equipe Renovando, ao canal Renovando Consciências, que elaborou juntamente com outros corações amigos, como o pessoal lá de Lisboa, Portugal. Bom dia, boa tarde, lá já deve ser boa tarde, né? Consolar e Esclarecer lá de Lisboa, a Web Fraternidade, TV7, TV Nave, Casa Seara de Luz, também está aqui retransmitindo, e também Espiritismo e Mediunidade em Lives TV. São um dos canais, tá, pessoal, que estão retransmitindo essa programação que acontece desde, né, das 5 da manhã até as 11 da noite, para que você possa ter um conteúdo de qualidade. A gente vem aqui, né, com a finalidade de tentar aproximar-nos das coisas espirituais, do mundo espiritual, e fazemos isso com muito carinho para você que está aí do outro lado nos ouvindo. O Francisco da Silva, os Nepes Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, de Aracaju, Sergipe. Saúdam esse amor em ascensão. Que assim seja. Obrigado aí aos NEPs pela presença. E já vou deixar aqui a dica, se vocês não conhecem também o NEP Vê de Jesus, aqui da cidade de Barra Bonita, dá um clique aí depois, na hora que terminar o programa, no YouTube, e também conheça os nossos conteúdos dentro das questões doutrinárias e evangélicas. Bem, pessoal, né? O livro escolhido para que a gente possa iniciar bem o nosso dia hoje é do Humberto de Campos, nada mais é que a sua primeira obra psicografada pelas mãos de Chico Xavier. Eu vou colocar aqui para vocês. Crônicas de Além Túmulo. Então, eu coloquei aqui a capa e a anticapa, e a capa final, perdão, para que a gente possa ter uma visão do livro. Talvez esse não seja um dos livros mais lidos e mais conhecidos de Humberto de Campos, mas a nossa missão aqui é justamente essa. Dentro de uma linguagem poética, de uma linguagem romancista, Humberto de Campos vai nos contar, vai nos relatar as suas primeiras impressões do mundo espiritual, as suas perspectivas antes de desencarnar e quais foram, né, o impacto que o mundo espiritual lhe causou quando ele chegou lá, após o seu desencarne. Né? Nós já começamos esse programa, esse projeto aqui semana passada, com outros amigos aqui, estudando outros livros de Humberto de Campos. Já foram ditas aqui pelos nossos amigos uma breve história de quem foi esse nosso espírito que vem aqui nos trazer essas instruções, mas eu separei aqui para que a gente possa ter uma noção maior. Aqui na capa final do livro, né, tem uma breve explicação do que seria, né, esse primeiro livro, qual seria o propósito, né, desse primeiro livro trazido por Humberto de Campos para, né, o nosso conhecimento e o nosso entendimento. E ele diz assim: esta singela obra, a primeira do espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, une uma série de esclarecedoras crônicas, contos, tá? Relatos, em que o autor apresenta temas diversos, tais como longevidade, né? A imortalidade do espírito, paz, verdade e justiça. Além de retratar personalidades como Sócrates,
Charles Richer, os apóstolos Pedro e Judas Iscariotes, entre outros. Então, veja, todas essas personalidades que eu acabei aqui de citar, elas vão ser relatadas, as suas atividades no mundo espiritual por Humberto de Campos. Então, nós vamos ter conhecimento, através desses relatos, o que espíritos de alta envergadura, como os apóstolos, como Pedro, como Judas Iscariotes, estão fazendo ou estavam fazendo em 1937, que foi quando Humberto de Campos trouxe essas instruções, né, para o mundo material aqui, para o mundo físico. O que eles estão fazendo ou estavam fazendo lá no mundo espiritual. E ele continua nos dizendo assim: em mais de um texto, o autor cita, por meio da ótica do mundo espiritual, a importância da casa de Ismael no cenário espírita nacional e da doutrina espírita como fonte de consolo e resposta para as aflições da humanidade. Bem, pessoal, a gente precisa também entender aqui que muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que seria a casa de Ismael, quem é Ismael e qual a importância para a nação brasileira falar, né, desse benfeitor da nossa pátria espiritual, que é Ismael, e qual a função destinada para nós brasileiros e para o nosso país, relacionando as questões espirituais. Tudo isso nós vamos, né, entender, conhecer essas missões de perto através do testemunho, dos contos que Humberto de Campos vem nos dizer. Então, se você não sabe nada ainda sobre isso, não conhece, né, qual realmente é a missão, né, do Brasil diante das outras nações no planeta Terra, tá? A missão espiritual, tá, pessoal? A gente vai ficar conhecendo através, né, de todas essas obras que Humberto de Campos aqui nos traz. Bem, nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente também, sobre as funções que Humberto de Campos desempenhou quando estava encarnado. Então, dentro do próprio livro aqui, né, que vocês podem ter em PDF ou livro físico, aí tem aqui um pedacinho que relata as funções de encarnado de Humberto de Campos. Então, ele foi poeta, contista, crítico, cronista e foi membro da Academia Brasileira de Letras, aonde ele produziu cerca de 40 títulos literários em vida, e além de artigos para jornais e revistas. Quase 3 anos após a sua desencarnação, o autor que adotou o pseudônimo, né, de Irmão X, transmitiu ao médium Francisco Cândido Xavier sua primeira obra espiritual, que é essa que a gente vai estudar, Crônicas dela em Túmulo, publicada em 1937. Existem 12 publicações do autor, dentre as quais a mais conhecida, de maior sucesso, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também será estudada aqui a partir do dia 7, né, do próximo, daqui 2 semanas, num domingo, às 7h30 da noite, nós estaremos estudando essa obra com outro companheiro. Agora, né, é importante que se diga que toda a linguagem que a gente vai ver aqui dentro dessa obra fantástica de Humberto de Campos é uma linguagem da época, é uma linguagem diferente do que nós estamos acostumados, né, a ver em literaturas, a ler em literaturas contemporâneas aqui da nossa época. Então, pode haver uma certa estranheza e uma falta de
intimidade, até de assimilação, com alguns termos e conceitos que Humberto de Campos irá utilizar aqui, né, nesses relatos, nesses contos. Mas é por conta de toda a sua linguística, né, poética, romântica, cronista, que ele traz aqui para a gente. E é interessante nós observarmos como era bonito escrever na época de Humberto de Campos, como era sensível, né? Era necessário uma sensibilidade de alma para escrever, para contar uma história e deixá-la assim bonita aos olhos de quem a lesse. Então, nós vamos identificar esse tipo de linguagem dentro desses relatos. Eu coloquei aqui para vocês, vamos ver se eu consigo, né, deixar maior aqui, para que a gente vá acompanhando. Existe, então, já no início, esse prefácio intitulado Ao Leitor. O Humberto de Campos aqui, ele vem nos fazer, né, nos falar sobre a importância da gente entender aqui dentro desse prefácio, né, dessa carta ao leitor, as suas visões, né, de homem encarnado, né? Humberto de Campos tinha uma visão quando estava encarnado e uma visão quando desencarnou, e é isso que ele vem nos contar aqui. Então, vamos nos atentar um pouco a esse prefácio para que a gente possa entender o seu pensamento. E ele diz assim: por enquanto, poucos intelectuais na Terra são suscetíveis de considerar a possibilidade de escreverem um livro depois de mortos. Eu mesmo, em toda a bagagem de minha produção literária no mundo, nunca deixei transparecer qualquer laivo de crença nesse sentido, qualquer rastro, né, de crença. Apegando-me ao resignado materialismo dos meus últimos tempos, desalentado em face dos problemas transcendentes do além-túmulo. Não tive coragem de enfrentá-los, como um dia fizeram Medeiros e Albuquerque e Coelho Neto. Receoso do fracasso de que deram testemunho, como marinheiros inquietos e imprudentes, regressando ao portuário dos preconceitos humanos. Mal se haviam feito de vela ao grande ofício das expressões fenomênicas da doutrina, onde os espíritas sinceros, desassombrados e incompreendidos, são aqueles arrojados e rudes navegadores da escola de Sagres, que à força de sacrifícios e abnegações acabaram suas atividades, descobrindo um novo continente para o mundo, dilatando das suas esperanças e santificando os seus trabalhos. Então, veja, pessoal, já que nesse primeiro parágrafo, né, a gente consegue ver que Humberto de Campos, né, deixa claro do fracasso que muitos vão encontrar depois do além-túmulo, sobre as suas reais, né, visões sobre a morte e sobre a continuação da vida depois da morte, com a que a gente tem de informação hoje. Lembrando que em 1937, né, o espiritismo no Brasil também, né, era um espiritismo nascidouro, né? Estava nascendo a ideia dos princípios que a doutrina espírita traz em si, aqui também no Brasil, em 1937. Então, nós começamos a receber através das mãos augustas de Francisco Cândido Xavier, de Ivone Pereira do Amaral, começamos a receber através desses médiuns notáveis, né, essas instruções, esse desdobramento da doutrina espírita aqui dentro do nosso país. Então, os acadêmicos, os filósofos, os cientistas, ainda não estavam convictos,
mesmo assistindo às várias reuniões mediúnicas, vendo o fenômeno da comunicabilidade com os espíritos acontecerem, ainda não estavam convictos dessa situação do espírito após a morte, né? Esse é um relato de Humberto de Campos, tá ok? E hoje, se a gente for analisar para os dias de hoje, não se afasta muito, né, disso, esse relato de Humberto de Campos. Ainda temos, né, muitas pessoas que estão descrentes na doutrina espírita e nos fenômenos que a doutrina espírita, de forma patente, comprova essas manifestações, essas comunicações. E ele continua aqui assim, olha, dentro da sinceridade que me caracterizava, não perdi ensejos para afirmar as minhas dúvidas, expressando mesmo a minha descrença acerca da sobrevivência espiritual, desacoroçoado de qualquer possibilidade de viver além dos meus ossos e das minhas células doentes, né? Então, ele está sendo sincero em dizer que ele não acreditava na vida após a morte, como ela se apresenta hoje. Que a perspectiva de Humberto de Campos era a perspectiva, muitas vezes, de um católico, de alguém que desencarna e espera encontrar ou um céu ou um inferno eterno. E ele vai continuar aqui. É verdade que os assuntos de espiritismo seduziam a minha imaginação, com a perspectiva de um mundo melhor do que esse, onde todos os sonhos das criaturas caminham para a morte. Sua literatura fascinava o meu pensamento com o magnetismo suave da esperança, mas a fé não conseguia florescer no meu coração de homem triste, sepultado nas experiências difíceis e dolorosas. Os livros da doutrina não eram para meu espírito como soberbos poemas de um idealismo superior do mundo subjetivo, né, abstrato, sem qualquer feição de realidade prática, onde eu afundava as minhas faculdades de análise nas ficções encantadoras. Suas promessas e sua mística de consolos eram o brando anestésico que conseguira aliviar muitos corações infortunados e doloridos. Mas o meu era já inacessível à atuação do sedativo maravilhoso. E o pior enfermo é sempre aquele que já experimentou a ação de todos os específicos conhecidos. Então, veja, aqui, de forma romântica, né, de forma poética, Humberto de Campos está nos dizendo que ele não tinha possibilidades de crer, de aceitar, apesar de se sentir seduzido, de se sentir atraído pela doutrina espírita e por tudo que ela vinha revelando, todos os seus princípios e as suas concepções de esperança para nós após deixarmos esse mundo. Pelo contrário, ele se diz tão endurecido, né, que dificilmente, né, apesar de todos os relatos, ele encontraria acalento e esperança, né, nas ficções que ele considerava trazidas pela doutrina espírita. Mas ele considera, olha que interessante, apesar dele não crer na doutrina espírita, ele considerava como um alívio para muitos corações infortunados e doloridos, né? As suas promessas, as suas místicas, né? As suas ficções encantadoras eram um alívio para esses corações, mas o dele mesmo, ele se considerava como um coração inacessível aos encantos que a doutrina espírita vem nos dizer. Bom, ainda seguindo aqui, cartas ao leitor, ele continua. Em 1932, um dos meus companheiros da Academia de Letras solicitou minha atenção para o texto de Parnaso de Além Túmulo. As quimas do outro mundo enfileiravam-se com a sua pureza originária nessa antologia dos mortos.
através da mediunidade de Francisco Xavier, o caixeiro humilde de Pedro Leopoldo, impressionando os conhecedores das expressões estilísticas da língua portuguesa. Por minha vez, procurei ouvir a palavra de Augusto de Lima a respeito do fato insólito, mas o grande amigo se esquivou ao assunto, afirmando: certamente, entre as novidades da minha terra, Pedro Leopoldo concorre com o novo barão de Montessalio. Bem, aqui nesse parágrafo, pessoal, tem uma coisa interessante, né? Esse relato aqui dessa pesquisa, né? Dessa análise que eles fazem sobre o livro Parnaso del Túmulo, que foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, tem alguns poemas, né, que a gente se dispôs a tratar aqui no canal, tá ali gravado para quem quiser conhecer. A gente precisou parar o trabalho, mas há um projeto de retomada desse livro, né, de falar, de trazer ao conhecimento de todos essa obra fantástica que é Parnaso del Túmulo. Né? Esse livro, Parnaso del Túmulo, trouxe muitos problemas, até por direitos autorais, para Chico Xavier, por conta de se tratar de autores, né, de poetas portugueses e poetas brasileiros desencarnados, trazendo mensagens de visões sobre a morte aqui para a gente. Então, muitas pessoas, né, quiseram reivindicar direitos autorais, quiseram trazer problemas para Chico Xavier por conta desses textos e da autoria desses textos que foram hoje já se sabe da veracidade, né, encontradas nesse texto Parnaso del Túmulo pelos seus autores. Mas o engraçado aqui é que ele diz que ele foi procurar, né? Foi procurar uma opinião de Augusto de Lima, que também, né, fazia parte aí da Academia de Letras, e ele compara, né, as atividades de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, as atividades mediúnicas, né, na doutrina espírita, a Barão de Munchausen. Esse Barão de Munchausen são contos, né? São aventuras de um autor literário, e ele é muito famoso, né? Então, a hora que ele falou isso para Humberto de Campos, ele quis dizer que iria ser, né, episódios de aventuras que ficariam assim registrados, mas de formas sem dar muita, né, importância, como aqui a gente tem hoje, tá? Seria um gibi de aventuras, né? Foi isso que ele quis dizer, esse colega que é Humberto de Campos. E hoje nós sabemos que muito mais que um gibi de aventuras, as atividades de Chico Xavier em Pedro Leopoldo estão hoje nos guiando, trazendo luz na escuridão em meio aqui às nossas tribulações e vivências no mundo. E ele continua, né, já se encaminhando para o final do prefácio. A verdade, porém, é que pude atravessar as águas pesadas e escuras do Aqueronte. Aqueronte é um rio na Grécia, tá? E voltar do mundo da sombra, testemunhando a grande e consoladora verdade. É incontestável que nem todos me puderam receber, segundo as realidades da sobrevivência. A visita de um morto, na maioria das hipóteses, constitui sempre um fato importuno e desagradável para os vivos que pautam a existência pelo pentagrama das convenções sociais. O morto com as suas verdades será invariavelmente um fantasma importuno, e temos de acomodar os imperativos da lógica às concepções do tempo em que se vive. Bem, nós podemos deduzir aqui desse parágrafo que Humberto de Campos tentou, depois da sua passagem para o mundo espiritual, se comunicar, se fazer presente para outras pessoas, talvez seus familiares. E, ao invés, né,
de conseguir êxito dessas comunicações, ele nos conta aqui que se tornou mais um problema, um fato inoportuno, né, e desagradável, do que uma esperança e um acalento de que seu espírito ainda estava vivo. Então veja como é as coisas. Muito disso acontece ainda aqui entre nós. Muitos de nós desencarnamos e, ao desencarnar, temos contato com os que ficaram aqui na Terra. E se essas pessoas que ficaram aqui na Terra têm medo demasiadamente, né, dessa comunicação com o espírito daquele que se foi, você vai encontrar aí barreiras para se comunicar, né? Você vai encontrar dificuldade e vai acabar se tornando mais um problema do que uma, uma esperança, né? Uma prova da existência do seu espírito. E é isso que Humberto de Campos está nos dizendo que aconteceu com ele. E ele continua: feitas essas considerações, eis-me diante do leitor com um livro de crônicas de além-túmulo. Desta vez, não tenho necessidade de mandar os originais de minha produção literária a determinada casa editora, obedecendo a dispositivos contratuais, ressalvando-se a minha estima sincera pelo meu grande amigo José Olímpio. A lei já não cogita mais da minha existência, pois, do contrário, as atividades e os possíveis direitos dos mortos representariam séria ameaça à tranquilidade dos vivos. Enquanto aí consumia o fosfato do cérebro para acudir os imperativos do estômago, posso agora dar o volume sem retribuição monetária. O médium está satisfeito com a sua vela singela, dentro da pauta evangélica do dai de graça, o que de graça recebestes. E a Federação Espírita Brasileira, instituição venerável, que o prefeito Pedro Ernesto reconheceu de utilidade pública, cuja livraria vai imprimir o meu pensamento, é sobejamente conhecida no Rio de Janeiro pelas suas respeitáveis finalidades sociais, pela sua assistência aos necessitados, pelo seu programa cristão cheio de renúncias e abnegações santificadoras. Então, pessoal, aqui ele está fazendo um comparativo de uma obra literária lançada no mundo dos vivos, né, de todas as dificuldades, né, de todas as burocracias que um autor enfrenta para lançar o seu livro, né, aqui entre nós, falando de direitos autorais, falando de ganhos, né, de situação monetária relacionada a isso, e que muitos têm como propósito trazer o pão de cada dia para casa através da venda de suas obras. Então, por isso que ele fala aqui que enquanto o fosfato do cérebro era consumido para que ele pudesse satisfazer as necessidades do estômago, ou seja, ele precisaria ali sentar, né, pensar, se inspirar, se intuir para escrever uma obra que trouxesse retorno monetário, onde ele pudesse, né, suprir as necessidades físicas. No mundo espiritual, ele já não tem essa preocupação, não só da parte dele, mas interessante que ele fala que também da parte do médium, ele está satisfeito com a sua missão evangélica. Porque ele se pauta, ele se guia pelaquela fala dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre as questões das graças recebidas da mediunidade, dai de graça o que de graça recebestes. Nós não temos notícia de que Chico Xavier, dentro das suas mais de 400 obras trazidas, né, à luz da doutrina espírita aqui para nós encarnados, que ele tenha ficado rico, que ele tenha comprado uma casa, que ele tenha comprado um terreno, que ele tenha guardado dinheiro.
Nós não temos notícia. Para quem já visitou a casa de Chico Xavier, viu toda a simplicidade, toda a dificuldade financeira por qual esse espírito superior aqui passou. E não faltou recursos para lhe suprir o necessário e continuar o seu trabalho na sua existência. E nós ainda, na nossa pequenez e nas nossas imperfeições, vivemos buscando meios de nos engrandecer diante das pessoas através da mídia ou de algum feito mediúnico ou de algum livro, de engrandecer o nosso bolso, o nosso ego, achando que estamos no caminho certo. Então, nós precisamos realmente tomar como exemplo as experiências espirituais desses autores que voltaram para nos alertar, nos advertir sobre essas nossas ilusões terrenas e tomar como modelo esses médiuns como Chico Xavier, que renunciaram a si mesmo, que se sacrificaram, que tiveram uma vida difícil para sobrepor a vontade, né, de Jesus, de Deus, à sua. É muito importante que a gente entenda isso. Porque quando nós pegamos um livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, quando nós pegamos os contos de um desses espíritos que vem nos contar, vem nos revelar o mundo espiritual, nós não estamos pegando, né, resumo de vidas fáceis e que hoje a gente lê com facilidade e com muitas críticas. Nós estamos passando pelas nossas vistas e passando pelos nossos corações e o nosso sentimento, as experiências vividas por espíritos, tanto encarnados como desencarnados, de irmãos que se sacrificaram e muito para aqui nos deixar uma luz, um caminho, um roteiro a ser seguido. É por isso que nós devemos dar o devido respeito e a devida atenção a todas as instruções que nos chegam por esse Espírito bendito, por esse médium que foi e que continuará sendo Francisco Cândido Xavier. Continuando aqui, Humberto de Campos diz assim: aí está o livro com a minha lembrança humilde, que ele possa receber a bênção de Deus, constituindo um conforto para os aflitos e para os tristes do microcosmo onde vive. Que não se precipitem em suas apreciações os que me puderem compreender, os que não me puderem compreender. A morte será a mesma para todos. A cada qual será reservado um bangalô subterrâneo, uma casa subterrânea, e a sentença clara da justiça celeste. Quanto aos espíritos superiores da crítica contemporânea, cristalizado nas concepções da época, que esperem pacientemente pelo juízo final, com as suas milagrosas revelações. Não serei eu quem lhes vai esclarecer o entendimento, contando quantos pares de meias usou em toda a vida, ou descobrindo o número exato de seus anos através das mesas festivas e alegres. Aguardem com calma o toque de reunir das trombetas de Josafá. Humberto de Campos, Pedro Leopoldo, 25 de junho de 1937. Então, veja, pessoal, ele encerra esse prefácio, essa carta ao leitor, né, na perspectiva, na esperança, né,
de que os que puderem ler e entender, né, a sua visão de mundo espiritual, consiga também alcançar algum entendimento sobre a vida. Porque quando ele fala aqui que aos críticos contemporâneos, a esses ele não será ele que trará convencimento sobre o mundo espiritual e que a esses está reservados, né, as trombetas, né, o toque de reunir das trombetas de Josafá, né, das trombetas de Deus. Ele está dizendo que a todos os incrédulos, né, a todos os críticos céticos da época em que o livro foi escrito e da época em que nós encontramos hoje, a esses, a cada um será reservado, terá sido reservado, né, as suas próprias experiências depois do além-túmulo. Se elas vão ser dolorosas ou não, talvez assim como Humberto de Campos, esses mesmos céticos, esses mesmos críticos incrédulos e materialistas das nossas épocas vindouras, da nossa época, possam vir nos contar. Possam aqui também trazer obras mediúnicas para nos contar, né, a sua experiência pós-túmulo. Então, pessoal, esse foi o prefácio, tá, de Humberto de Campos. Na próxima semana, nós vamos tratar aqui sobre o primeiro, né, tema, né, o capítulo 1 aqui, intitulado De um Casarão do Outro Mundo. É um texto lindíssimo, onde uma linguagem muito poética e muito romântica está inserida na descrição do que ele esperava encontrar no mundo espiritual e do que ele encontrou. E eu espero que vocês tenham gostado desse nossa primeira aqui apresentação desse projeto sobre as obras de Humberto de Campos. Eu conto com todos vocês para estarem aqui comigo novamente, segunda-feira, às 8 da manhã, para que a gente possa, né, ver juntos o que foi, afinal de contas, que Humberto de Campos encontrou após o seu desencarne, porque, afinal de contas, ele era descrente, né? Ao mundo espiritual, à vida imortal do espírito. A visão de Humberto de Campos sobre a morte era a visão de um incrédulo, era a visão de alguém que estava esperando encontrar ou um céu, né, permanente ou um inferno eterno. Mas não foi isso que Humberto de Campos encontrou. Então, vamos aqui descobrir juntos, na próxima semana, né, quais foram, né, as suas primeiras noções dentro do mundo espiritual. Eu quero agradecer a todos os canais parceiros, a você que ficou aí desde o comecinho até agora aqui, ouvindo e acompanhando, estudando comigo esse primeiro contato, esse prefácio. Desde já, meu muito obrigado. E pedir para que você fique ligadinho na programação, porque ainda hoje tem mais estudo dessas obras de Humberto de Campos. Se eu não me engano, tem um estudo às 2 horas, né, do Humberto de Campos. Mas fique ligadinho. Aqui a gente promete trazer para vocês o possível de estudo e de conhecimento de vários autores espirituais para que a gente entenda e nos aproxime da realidade que nos cerca, que é a pátria espiritual. Um grande beijo a todos, uma semana abençoada, e nós nos encontramos amanhã, às 7h30 da noite, com o estudo do livro Libertação. Mecanismos, né, da mediunidade no sábado, mas amanhã a gente tem o estudo do livro Libertação às 7h30. Até, pessoal, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.